A história da família Perron, retratada no filme Invocação do Mal. Vamos para o inverno de 1970, onde Caroline Perron e Roger Perron compraram a casa onde pretendiam criar os seus 5 filhos. A casa fora construída em um terreno muito bonito e até onde sabiam, 8 gerações da família anterior haviam vivido ali. O local dava todos os indícios de que seria o lugar perfeito para eles e seus filhos levarem a vida que sempre sonharam. Porém, o que não foi lhes dito é que a casa também era um lugar de dor e agonia. Bom, mas antes disso, deixa eu me apresentar para vocês. Eu sou Porpino e sempre estou trazendo as novidades dos filmes, das séries e da cultura pop de modo geral. E todas as sextas você tem um encontro marcado aqui comigo para falarmos um pouco sobre histórias reais e assustadoras. Vamos seguir com a nossa história, porque hoje temos 3 casos reais e macabros dos Warren que foram para o cinema, que fazem mais medo que o próprio filme, né? Bom, mas voltando para o caso da família Perron, que havia se mudado e tudo estava perfeitamente bem. Bom, o que a família não sabia é que antes já haviam morrido várias pessoas naquela casa. 2 delas, por exemplo, haviam sido enforcadas e uma delas foi enforcada justamente no celeiro da casa. Assim que se mudaram, começaram a presenciar algumas manifestações e a ver espíritos vagando pela casa, mas até então todos benignos, e alguns deles pareciam ignorar completamente a presença dos Perron na residência. Havia um que sempre cheirava flores, havia outro que sempre dava um beijo de boa noite nas crianças, e existia um que pegava a vassoura para varrer a residência. Vai varrer, vai passar pano, vai arrumar a casa, depois você vai lavar a louça. Claro que havia outros tipos de manifestações típicas de uma casa assombrada, como coisas se movendo sozinha pela casa e etc. Mas a coisa mais assustadora era algo que se chocava contra a porta no meio da noite, fazendo todo mundo se acordar. Era óbvio, né, que existia algumas almas perturbadas naquele local. Andrea Perron era uma das filhas do casal Perron que escreveu alguns livros relatando suas experiências. Bom, ela disse: havia uma que minha irmã chamava de Manny e que era uma alma simpática. Achávamos que ela era John Arnold, que cometeu suicídio no beiral da casa em 1700. Ele aparecia na casa e meio que nos protegia. Ele sempre aparecia praticamente no mesmo lugar, em frente ao corredor, entre a sala de jantar e a cozinha, e sempre se inclinava contra a porta. Ele tinha esse sorriso torto como se as crianças o divertissem. Assim que você o via e fazia contato visual, ele sumia. Ela conta que todos os membros da casa conseguiam ver esses espíritos e conta também que outros moradores que passaram pela residência anteriormente também os via. Todo mundo que sabíamos ter vivido na casa passou por isso. Alguns fugiram correndo e gritando por suas vidas. O homem que se mudou para iniciar a restauração da casa, assim que a vendemos, saiu gritando sem o seu carro, sem suas ferramentas e sem sua roupa. Ele nunca mais retornou à casa. Consequentemente, os proprietários das terras adjacentes que a compraram também nunca se mudaram e ela ficou vazia por anos. Porém, tudo mudou quando os Perron resolveram convocar o casal Warren para fazer uma investigação e intervir nos fenômenos que estavam acontecendo naquela casa. E aí, grande foi. De certa forma, Ed e Lorraine Warren acabaram acordando uma entidade que estava adormecida, no caso, Bathsheba, que é descrita como uma alma esquecida por Deus. Para vocês entenderem melhor a história da família Perron, é importante saber um pouco da história que gira em torno da casa. Bom, existe uma lenda local sobre uma mulher chamada Bathsheba que cuidou de um bebê que acabou morrendo com agulha de tricô cravada no seu crânio. Bom, não se sabe ao certo se foi assassinato, mas essa mulher foi acusada de bruxaria. Muitas pessoas da redondeza disseram que ela matou o bebê para honrar Satanás. Essa mulher chegou a falecer com 73 anos de idade, de causas naturais, e dizem que o seu corpo acabou virando pedra. Bom, não se sabe até hoje o que de fato aconteceu. Algumas pessoas afirmam que Bathsheba teve vários filhos e todos morreram muito novos.
Porém, né, o censo desmente isso e diz que ela teve apenas um único filho, chamado Herbert, e esse morreu na fase adulta. A história ainda conta que antes de morrer, Bathsheba amaldiçoou suas terras e a todos que viessem a viver no local. Mais de 25 mortes ocorreram naquele local, todas sob circunstâncias misteriosas. A contagem inclui 2 enforcamentos, 1 envenenamento, 2 afogamentos e 4 casos de homens congelados até a morte, citando um livro de registro público local. Andrea também afirma que uma menina de 11 anos chegou a ser estuprada e morta. No entanto, os registros desmentem isso e diz que a menina morreu de uma outra causa e algumas outras mortes que aconteceram não têm uma certa explicação. Bom, assim que chegaram na residência, Andrea afirma que Bathsheba era extremamente agressiva. Ela logo cobiçou as crianças da casa e começou a sentir atração pelo seu pai, Roger, no caso. E aí, né, ela estava fazendo de tudo para poder tirar a sua mãe da casa. Como se ela tivesse tirado tudo do caminho para concentrar toda a energia dela numa missão. Segundo as palavras de Andrea, o que ela fez minha mãe passar, nenhum ser humano deveria ter que suportar. Ela aparecia para vários de nós, mas eu nunca a vi. Eu vi muitos dos espíritos, mas eu nunca a vi, exceto em uma espécie de estado de sonho telepático. Eu sonhava ao mesmo tempo que ela estava aparecendo para minha mãe e a atormentando. Ela conta também que, apesar de Ed e Lorraine Warren terem tentado dissipar os espíritos do mal, eles acabaram fazendo mais mal do que bem e nunca conseguiram livrar a casa do horror que os havia colocado. Um padre do Vaticano foi até a casa e, segundo Perron, andou pelo local, parando em cada cômodo e murmurando suas orações. Quando saiu, o homem disse: "Sinto muito, senhora Perron, essa casa não pode ser limpa." Norma Sutcliffe, que comprou a casa em 1983 e viveu lá por mais de 20 anos. Aqui tem coragem. Ela conta que tanto ela como seu marido Gary passaram por várias experiências paranormais. Ela disse que via a porta do hall bater, que escutava conversas que saíam de uma outra sala, ouvia também passos ao redor da casa e via a cadeira do seu marido vibrar. Eles também afirmam que testemunharam uma luz azul brilhante, uma névoa flutuando pelos cômodos e vibrações nas paredes tão intensas que sentiam que a casa iria desmoronar. Eles relataram também que viram uma mulher idosa com coque no cabelo, movendo-se em silêncio por toda a casa. Bom, esse caso foi realmente bizarro, né? Mas não para por aí não. Vamos para mais um caso onde os Warren também passaram. A história da família DeFeo, retratada no filme Horror em Amityville. O ano agora é 1965. A família DeFeo compra uma bela e grande casa na Avenida Ocean. O número da casa é 112. Foram morar na casa, além do senhor e da senhora DeFeo, seus 5 filhos, e todos esperavam viver uma vida tranquila, como sempre acham. Como quase todas as famílias, os DeFeos também passavam por problemas familiares. Os DeFeo tinham um filho chamado Ronald Bush Jr., que era viciado em drogas e, para suprir esse vício, cometia alguns furtos. Esse filho discutia bastante com seu pai, Ronald DeFeo, mas o problema maior só veio acontecer em 13 de novembro de 1974, quando esse filho pega uma carabina e assassina todos os membros de sua família, sem a menor explicação. Primeiro, ele se dirige até o quarto dos seus pais e os mata. Depois vai até o quarto dos seus irmãos e também os mata. E por último, vai no quarto das suas irmãs e também as assassina. Resultado, todo mundo da casa morre. A polícia logo prendeu Ronald Bush Jr., que no início disse que os seus pais tinham envolvimento com a máfia. E depois ele acabou assumindo e dizendo que matou todos de forma muito rápida, que isso tudo aconteceu de forma muito rápida e quando ele viu já tinha matado todos. Tem mais gente boa nesse mundo não. Ele foi julgado e condenado a mais de 100 anos e chegou a morrer em 2021. No julgamento, ele meio que se contradisse. Primeiramente, ele falou que cometeu o crime porque estava possuído por forças malignas e depois ele jogou a culpa para sua irmã, disse que ela havia planejado tudo e ele depois a matou em legítima defesa. Bom, digam para mim nos comentários o que vocês acham. Que ele é mau. Algumas coisas estranhas aconteceram durante os assassinatos, alguns fatos que até hoje não têm a menor explicação.
Bom, quando o crime aconteceu, todos estavam de bruços dormindo. E aí, né, o mais estranho é que ninguém escutou quando aconteceram os primeiros disparos. Simplesmente ficou todo mundo na cama e também, né, os vizinhos, eles também não escutaram. O mais curioso de tudo é que o crime aconteceu com uma carabina, que é uma arma que faz bastante barulho. Se você já achou tudo muito assustador e sinistro até aqui, espera só até eu detalhar todo o caso. Por volta de 3h30 da manhã daquele mesmo dia, Ronald Bush Jr. se dirigiu até o bar, o Engs Bar em Amityville, pedindo ajuda, dizendo para as pessoas o ajudar que os seus pais estavam baleados. DeFeo e um pequeno grupo de pessoas foram então para a casa, né, que era localizada não muito longe do bar, e quando chegaram lá concluíram que realmente a família estava toda morta. E então, um integrante do grupo fez uma ligação de emergência para a polícia do condado de Suffolk, relatando que todos estavam mortos. Polícia de Suffolk, em que posso ajudar? Estão todos mortos! Como assim, todos mortos? Ronald DeFeo Jr. relatou que todos os dias, por volta de 3h15 da manhã, ele acordava com uma voz dizendo para ele: mata sua família, mata sua família. E aí, em um determinado dia, ele não aguentava mais aquela voz e acabou cometendo o crime e obedecendo meio que o espírito que mandava ele fazer isso. E as vítimas eram o negociante de carro Ronald DeFeo, de 43 anos, Louise DeFeo, de 42 anos, e 4 de seus filhos, Dawn, de 18 anos, Ellison, de 13 anos, Mark, de 12 anos, e John Matthew, de 9 anos. Todos tinham sido baleados por volta das 3 horas da manhã daquele dia. E aí saíram os DeFeo e chegaram à família Lutz. Um ano depois do massacre da família DeFeo, foi a vez da família Lutz adquirir posse da casa, mais precisamente no ano de 1975. E aí foram morar na casa George Lutz, Kate Lutz e os seus 3 filhos. Bom, eles diziam, né, não se importar com o que havia acontecido na casa, mas aí, por garantia, acabaram levando um padre para benzer, digamos assim, abençoar o espaço, mas parece que isso não adiantou muito, porque com 28 dias, a família Lutz acabou abandonando a casa. Eles simplesmente fugiram, deixando todos os seus pertences para trás. Eles contaram que viram absolutamente de tudo na casa, desde enxames de moscas, portas e janelas que se fechavam e se abriam sozinha, mãos invisíveis que os arranhavam, presença de fantasmas e sons de tiro. Sério, a casa estava completamente mal assombrada. Não olhe para ela, Cat. Vamos sair daqui. E aí, após 20 dias da saída da família Lutz, foi a vez dos Warren chegarem na casa. Os Warren foram chamados por um repórter que cobriu o caso da tragédia de Amityville. Talvez nesse momento muitos de vocês estejam se perguntando, né, porque os Warren foram chamados por um repórter. É que os Warren naquela época já estavam com uma fama por cobrir vários casos paranormais e por essa razão, gente, é que eles foram chamados. Uma equipe de jornalistas, pesquisadores e parapsicólogos foi montada por Ed Warren e se encontraram na casa de número 112. A família Lutz se recusou a voltar e entrar na casa durante a investigação. Durante a pesquisa, Ed foi fisicamente empurrado para o chão. Enquanto uma provocação religiosa era usada no porão, Lorraine também foi esmagada pela sensação de uma presença demoníaca. Também surgiu a história de que a terra foi usada por um feiticeiro chamado John Ketchum, que habitou o terreno da casa em 1924, antes da construção da mesma, e que quando ele morreu, seus restos mortais foram enterrados no terreno e que continuam lá até hoje. Bom, tá achando tudo isso sinistro? Então curte o vídeo e se inscreve no canal para não perder o próximo episódio do quadro Sexta de Terror. A história da família Smurl, retratada no filme A Casa das Almas Perdidas. Vamos dessa vez para 1972 acompanhar o casal Jack e Janet Smurl, que foram morar no duplex lá na Pensilvânia, meio que para fugir das inundações e dos danos causados pelo furacão Agnes. Bom, eles tinham 2 filhas, a Dawn e a Heather, e posteriormente tiveram 2 gêmeos, Shannon e Karen.
E esse casal tinha uma base religiosa que era bastante forte. Eles viveram 18 meses de pura alegria na casa, até que em 1974 tudo mudou. O ano de 74 estava abençoado, viu? Realmente, 74 tá abençoado. Bom, acontece que a filha mais velha do casal, ela começou a ver pessoas flutuando em cima da cama e também alguns cheiros que eram extremamente desagradáveis. Então, as coisas começaram a ficar cada vez pior. Em uma noite em que a Janet estava dormindo com seu marido, ela conta que uma força invisível a puxou para fora da cama. E o pastor alemão da família também já passou por diversas torturas e abusos. Inclusive, ele foi diversas vezes jogado contra a parede. E aí, né, a família resolveu chamar justamente quem? Me digam nos comentários. Caso vocês tenham acertado, deixem um like no vídeo. Para quem disse, os Warren... Acertou! Após alguns dias de investigação, a dupla paranormal identificou 4 espíritos na casa. 3 deles eram menores, porém o quarto era uma forte entidade demoníaca. Como precisavam de provas para que a igreja autorizasse um exorcismo, eles começaram a instalar fitas de músicas religiosas e orações para atrair o demônio e alegar a sua existência. E como era de se esperar, a entidade não gostou nem um pouco da provocação e começava a balançar espelhos, gavetas, cômodas e também começou a gritar: "Bastardos sujos, saiam desta casa!" Depois de muitas orações e água benta, o demônio se acalmou e as manifestações pararam temporariamente. Mas cada providência que o casal Warren tomava só fazia piorar a situação. Jack foi estuprado por um súcubo, já Janet por uma figura humanoide. Ela conta que enquanto isso acontecia, ela escutava um forte barulho de porco. E isso era sinal de que uma manifestação demoníaca estava acontecendo na casa. E a família não conseguiu que a igreja realizasse o exorcismo, mesmo pedindo diversas vezes. Então, os Warren interviram e chamaram o padre McKenna, que já havia participado de outros 50 exorcismos junto ao casal paranormal. Ele realizou a cerimônia de expulsão do demônio, porém isso apenas o enfureceu mais ainda. E nesse momento, meio que sem saber o que fazer, já totalmente desesperado, o Jack foi até a televisão implorar para que a Igreja Católica realizasse um exorcismo oficial. E aí, né, essa ação mexeu com a ira da entidade que naquela mesma noite jogou a Janet contra a parede e a estrangulou. E a igreja continuava negando o exorcismo, porém a mídia meio que forçou a diocese a promover o exorcismo. E mal sabia a família que todo mal iria cessar por isso. E então aconteceu um terceiro exorcismo, esse também realizado pelo padre McKenna, e então as atividades paranormais cessaram. Porém, mal sabia a família que todo mal iria retornar. 3 meses depois, os Smurl começaram novamente a ser atormentados, os espancamentos voltaram, o cheiro de podridão também, e aí, já não sabendo mais o que fazer, os Smurl simplesmente foram embora. E aí, né, em 1988, foi realizado no local um 4º exorcismo e parece que, enfim, a paz começou a reinar naquele duplex. Será? Bom, isso eu não sei. O que eu sei é que tem muitas outras histórias dos Warren que ficaram de fora, como, por exemplo, a famosa boneca Annabelle. Então se inscreve aqui no canal para não perder os próximos vídeos. Muitos dizem que os Warren foram uma farsa, outros dizem que os Warren só pioraram a situação, diferente da franquia de filmes, né, que sempre mostrou eles como os grandes salvadores da pátria. Os Warren já comentaram em algumas entrevistas que em alguns casos eles meio que exageraram e acabaram inventando algumas coisas, meio que para as pessoas sentirem curiosidades nos casos, mas eles falaram que o mal realmente existe e que a paranormalidade é de fato real. E está longe de mim duvidar ou te induzir a crer em algo. O foco desse vídeo é trazer entretenimento e fatos. Bom, mas e vocês? Já tiveram alguma experiência paranormal? Diz pra mim aqui nos comentários. E agora que tal conhecer a bizarra história de Billy Milligan? Ou quem sabe, entender a origem dos Warren. Beijos, boa diversão e até a próxima!